E aí a gente começa falando, né, o que é a sexologia forense. Sexologia forense, sexo, a gente lembra sexo. Então, forense é tudo que é relacionado à justiça, ou seja, é a resolução de casos criminais relacionados ao sexo, principalmente aí os crimes de violência, né, sexual. Bom, a sexologia forense é o campo da medicina legal, né, que estuda os problemas médico-legais ligados ao sexo, certo? Então, são todos os crimes de violência sexual, realmente. Dessa forma, pessoal, as ciências forenses, elas relacionam a ciência e a justiça, sendo de inegável contribuição para a sociedade na resolução de crimes e na busca pela verdade dos fatos. Então, é uma junção da ciência, da sexologia e da área forense para, de acordo com as leis determinadas, né, observar ali aqueles casos de violência sexual e aplicar determinadas penas. Na área de sexologia forense, muitos profissionais trabalham juntos, certo? Então, muitos profissionais, eles podem atuar. Quem é que vai atuar naquela área forense, na área de sexologia forense? O perito médico legista, né, aquele que examina, por exemplo, a vítima de estupro, quando ela chega no hospital, né, tem que ter o médico ali para fazer o exame. O psicopatologista, né, psicopatologia forense, para fazer a análise psicológica daquela vítima de estupro. As noções de psiquiatria, tem que ter o médico que é formado em obstetrícia para fazer o exame em si, né, das regiões da genitália feminina, para ver se realmente houve penetração, se houve ali o estupro em si, o contato, né, o contato carnal. E a área de patologia, que é principalmente aquela área que faz análise das lâminas de secreções, o conteúdo que foi excretado, né, que foi excretado na mulher, biópsias de tecidos para saber se aquele tecido daquela região vaginal, se ele foi forçado ou não. Então, o patologista, ele auxilia também nesse diagnóstico, principalmente nos casos de violência de estupro. Atividades específicas, né, são aplicadas aí, principalmente para psicologia, direito e demais aí, áreas. Então, a sexologia forense, ela pode envolver tanto os médicos, né, médico legista legal, que avalia ali o corpo da vítima, quanto a obstetrícia, que é a área responsável por aquele momento, né, para aquela análise da paciente vítima de estupro, ou no caso de infanticídio, quando a mãe ela mata seu próprio filho, né, a obstetrícia tem que estar ali para fazer aquela análise pós-parto. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E também ali tem o psiquiatra, ele tem que fazer a avaliação da vítima, também pode atuar, tá bom? E as coletas de exames laboratoriais, eles são enviados para o laboratório também para os peritos criminais, eles fazerem as análises. Então, aí pode atuar tanto o psicólogo fazendo análise da paciente, quanto demais áreas fazendo a análise laboratorial. Por exemplo, colher o sangue da paciente para ver se essa paciente está grávida. Então, manda lá para o laboratório, para o perito criminal lá do laboratório, fazer um teste beta-HCG daquela amostra, um exemplo que pode ser. E aí tem a área do direito também que pode atuar, que é envolvendo aí a área jurídica em relação a esses casos criminais. Pessoal, quando a gente fala em forense, né, que do latim significa respeitante ao fórum judicial, né, é toda a ciência que os seus conhecimentos podem ser utilizados para elucidação de questões de interesse judicial, né? Por isso que recebe essa terminologia, por exemplo, biologia forense, sexologia forense, engenharia forense, dentre outras. Dessa forma, né, essas áreas forenses que relacionam ciência e justiça é o que a gente vai ter aí na
nossa aplicação da criminologia, né? Desses cursos que a gente está passando aqui para vocês. Envolve o estudo da ciência junto à justiça, contribuindo para a elucidação de casos criminais, tá bom? Então, a sexologia forense, ela integra os distúrbios sexuais na medicina legal. Então, a gente vai ter aí, como eu falei para vocês, o perito médico legista, né, que ele vai estar ali atuando de frente. Ele tem o estudo médico legal dos crimes contra a liberdade sexual. Ele tem que ter o estudo médico legal do abortamento, ele tem que ter o estudo médico do infanticídio. Então, tudo isso pode envolver questão criminal, porque vocês sabem que aborto é crime, infanticídio também é crime, e existem as violências contra a liberdade sexual. O médico legista, ele tem que ter todo esse conhecimento aí para ele, né, atender os pacientes. A psicopatologia forense, né, a gente fala que aí existe uma classificação de doenças mentais. Então, aspectos médicos e jurídicos, principalmente a aplicabilidade aí no campo penal. Imputabilidade, semi-imputabilidade, avaliação médico-legal, capacidade civil, avaliação em si. Então, na psicopatologia, você vai avaliar não só a vítima daquele crime, mas também o criminoso, né? Por que que ele cometeu aquele crime contra a liberdade sexual de outra pessoa? Essa pessoa, ela sofre algum tipo de distúrbio psicológico, né? Que faz com que ela cometa aquele crime. Porque a gente vai ver nesse curso de sexologia forense que existem algumas alterações fisiológicas no organismo das pessoas, algumas denominações que a literatura traz pra gente, né, de alguns desejos sexuais que eles podem estimular, né, de acordo com esse tipo de desejo sexual, podem ali estimular aquelas pessoas a cometerem ali um abuso sexual ou cometer ali um outro crime contra a liberdade sexual, tá? Deve ter, assim, noções de psiquiatria, né? Então, quando a gente fala em sexologia forense, né, essa pessoa que trabalha com a sexologia forense, ela tem que ter as noções de psiquiatria. Então, no momento que acontece o crime, tem que ter a anamnese, né, perguntar para a vítima o que aconteceu, tal hora, como foi, entrevista psiquiátrica, ver se aquela pessoa ela tem algum retardo mental, ver se ela tem um problema de esquizofrenia, ver se ela sofre de transtorno de humor, de transtorno neurótico, de transtorno somatoforme, seja qual for. Então, às vezes, a pessoa, né, o criminoso, ele sofre de alguns transtornos psicológicos e acaba cometendo um crime específico. Então, tudo isso tem que ser avaliado e estudado durante aquela avaliação ali no laboratório de sexologia forense, para que seja emitido o laudo para ser enviado à justiça, tá bom? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Existem as perícias securitárias que aí envolve a obstetrícia, né? Que é principalmente a obstetrícia, ela atua na sexologia forense na assistência pré-natal, assistência ao parto normal, operatório, complicações. Então, a obstetrícia tem que estar ali para fazer aquela assistência. A vítima de estupro vai ter o parto, ou então a mãe vai ter o parto, e aí tem que ter aquela assistência da obstetrícia, porque essa mãe, ela tem um transtorno psicológico e ela pode matar o filho, ali um caso de infanticídio. Então, tem toda essa questão, onde a obstetrícia, ela tem que estar presente ali, principalmente acompanhando aquele momento que é o momento do parto. Tem que ter questões, o que é puerpério normal, patológico. Puerpério é aquele momento ali onde a mulher vai ter ali a gestação, né? Aquele momento inicial, logo onde ela tem ali a gestação. Então, às vezes, a mulher ganhou neném, ali é o momento de puerpério. E aí, ela, já tem umas que tem ali uma crise depressiva, então, às vezes, é um puerpério patológico. O obstetrícia, ele tem que ter noções de síndromes de hipertensão, né, durante a gestação, diabetes gestacional, placenta prévia, deslocamento de placenta, sofrimento fetal, dentre outras patologias. Então, a pessoa que atua na sexologia forense com obstetrícia tem que ter noção de todos esses conceitos, tá bom?
Diagnósticos diferenciais e aspectos clínico-macroscópicos de morte súbita e suspeita, né? Tem que ser uma questão avaliada. E as principais doenças que tem que ter em mente aí são doenças não neoplásicas. Então, toda essa questão de desenvolvimento de patologias, né? O que aconteceu com esse bebê? Ele teve morte súbita, esse bebê ele teve parada respiratória, ele teve uma deficiência cardíaca, ou a mãe matou esse bebê. Então, todas as pessoas que vão trabalhar ali naquele laboratório, elas vão ter que ter um conhecimento prévio sobre esses determinados assuntos. Principalmente o médico, né, médico legista e obstetrícia, tem que ter conhecimento. Esse bebê, ele veio à morte logo após o parto, por quê? Qual foi a deficiência que ele teve, né? Por que ele teve essa morte súbita? E aí, a partir daí, né, tem que ter toda a avaliação e diagnóstico. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, qual que é a importância da sexologia forense, né, para o nosso contexto social? A gente viu que quem trabalha... O que é a sexologia forense? É a avaliação dos casos criminais relacionados com os crimes aí contra a violência sexual. E aí a gente viu que quem são os profissionais que atuam ali diretamente no laboratório de sexologia forense, né? Obstetrícia, médico legista, psicopatologia, psicólogo ou o perito criminal em si, realizando análise laboratorial. E agora a gente se pergunta qual a importância da sexologia forense, né? Essa área de sexologia forense, ela traz conhecimentos acerca de problemas sexuais ou comportamentais ligados ao sexo. Essa pessoa ela passa por um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, e aí eles avaliam qual a relação desse tipo de transtorno com o desejo sexual que levou essa pessoa a cometer o crime. Então, é a importância da sexologia forense, é entender esse contexto. Além disso, ela fornece elementos que nos orientam à observância das leis, né? A observância das leis. E, além disso, a sexologia forense, ela atua na educação dos filhos, né? A respeito da disseminação de respeito. Então, ela traz conhecimentos acerca de comportamento ou alterações sexuais, fornece elementos, né, que orientam aí a observância das leis, e ela traz aí o auxílio na educação dos filhos. Por exemplo, hoje a gente já tem muita campanha, né, que fala para os pais terem cuidado com os filhos sobre essa questão de pedofilia. Na escola eles educam os filhos, não deixa que ninguém toque em nenhuma região específica do seu corpo, toca na mão, no braço. Então, toda essa questão é uma questão que vai aí educando os filhos, né, e disseminando o respeito a partir daí. Então, essa é a importância da sexologia forense. E a partir daí, a gente vê quais são os principais campos, né, da sexologia forense. Quais são os principais campos da sexologia forense? Os principais campos são erotologia forense, né, imenologia forense e obstetrícia forense. Karine, mas o que são essas palavras? Me fala. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.